cósmicos! No vídeo de hoje você vai aprender a manusear um pêndulo, um equipamento muito importante da radiestesia. Então, o que é a radiestesia? A radiestesia é a detecção de campos eletromagnéticos através de algumas ferramentas, sejam pêndulos, sejam outros equipamentos para medir aura, algumas símbolos. A simbologia também é muito forte na radiestesia para te auxiliar nesse campo eletromagnético que somos nós, né? Todos nós somos energia, somos frequência. Então, quando a gente trabalha essa frequência para o retorno, né, da frequência original, da nossa frequência de essência, a nossa frequência eu sou, a gente pode alcançar através da radiestesia para vivermos mais com plenitude, por um mundo pleno e muito mais saudável, não é mesmo? Então hoje eu venho aqui mostrar para você como utilizar o pêndulo, porque no vídeo anterior, ontem eu postei um vídeo aqui no YouTube para vocês sobre como mapear a sua frequência vibracional, né? E aí a medição através da tabelinha das emoções, que através dos estudos de David Hawkins a gente conseguiu ver, né, a quantificação da nossa vibração. Então, através dessa tabelinha que ele proporciona pra gente, nós podemos medir através dos pêndulos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha visto o vídeo, para você conseguir mapear e medir a sua frequência vibracional, tá? Assim, nós vamos conseguir mapear e observar quando a gente está na baixa frequência vibracional para transmutar a alta e para a gente viver num mundo muito mais fluido, no fluxo harmônico com a natureza, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente está trabalhando com pêndulos, é muito importante, existem diversas formas, tá? De pêndulos. Podem ter só esses cristais, podem ter só de cobre ou então cobre com cristal. Então o meu aqui, ó, tem a pontinha de quartzo transparente, essa pontinha superior de ametista, mas ele pode ser todo de cobre, pode ser todo de madeira ou de cristal dessa forma. Então você pode escolher o que bem entender, ok? Isso aqui é o seu instrumento. Uma curiosidade, quando você vai comprar um pêndulo, ou se você ganhou, tá tudo bem, né? A gente vai entender como consagrar este material para ser seu. Mas se você vai comprar um pêndulo, tem uma curiosidade que você pode utilizar, que é o seguinte: você vai pegar um pêndulo, vamos supor que existia esse para comprar e vários outros, ou então do mesmo material, às vezes até o mesmo material, mas os pêndulos, assim como os cristais, eles também nos escolhem. Então, quando você for comprar um pêndulo, o ideal é você pegar, segurar ele um pouquinho na mão para ter essa troca de energia, e aí você vai simplesmente colocar ele na palma da sua mão, porque aqui a gente tem um chakra muito potente. Então, a gente vai ver se ele corresponde a essa nossa frequência. Então, quanto mais rápido ele girar na palma da sua mão, significa que esse pêndulo está correspondendo à sua frequência eletromagnética do seu corpo. Porque normalmente você pega um pêndulo e ele vai ficar tipo só vibrando assim, ó, tipo desorientado, sabe? Então o interessante é você comprar um pêndulo. Aqui vou demonstrar com o meu, por exemplo. É porque esse aqui meu eu já consagrei, vou ensinar vocês como fazer isso. Mas quando ele é novinho, assim, tá sofrendo um monte de influência aí de energias do ambiente, por exemplo, da loja, ele vai girar e vai corresponder com a energia desse fluxo. Então, ótimo, beleza, eu posso comprar esse aqui. Então, a mesma coisa com qualquer outro tipo de pêndulo. Você colocou ele na sua mão, ó, e você vê que ele circula, ele não tá tipo assim, desorientado assim, ó, que às vezes ele fica, vocês vão ver, eles ficam desorientados assim. Então, pode ser que esse pêndulo não seja o ideal para você. Então, escolha outro. Pode ser o mesmo material, mas pegue outro pêndulo, porque assim como os cristais, os pêndulos nos escolhem também, tá? Então isso é muito importante. Primeiro passo, a escolha do seu pêndulo, ok? Às vezes a gente tem que até deixar o ego de lado, porque você vê esse aqui, nossa, que bonitão! E aí ele tá desorientado lá.
Aí você pega esse aqui que é o mais comum da gente de achar, né? E aí ele tá super correspondendo à sua energia. E você fala assim, ah, vou levar esse aqui então. E você tava de olho no bonitão. Mas é aquilo, uma coisa que eu sempre falo em todos os meus cursos. O cristal, o maior cristal, mais bonito, seja também pêndulo, qualquer desses materiais, o maior e mais bonito não significa mais eficaz, tá? Então vamos escolher aquele que corresponde com a nossa frequência, que isso vai ser muito importante. Isso aí vai dar mais veracidade para o seu trabalho radiestésico, ok? Então, ótimo, escolha do pêndulo. O próximo passo é, igual eu falei, o seu pêndulo está lá na loja, sofrendo um monte de influência energética ali, eletromagnética, todo mundo pega e imagina esse teste aqui, quem sabe do teste, faz teste, pega a maioria dos pêndulos. E eu não quero vir para casa com a energia alheia, eu quero o meu pêndulo novinho e limpinho para eu consagrar como o meu. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma limpeza energética com o pêndulo, tá? Ó, como ele tem normalmente eles têm essa cordinha aqui de ferro, se a gente deixar ele de molho em água, deixar na chuva, colocar água com sal, tudo isso aqui vai oxidar. Isso não é interessante pra gente, né? Então, o que você pode fazer? Como eu moro na praia, eu dou um mergulhão na água do mar, assim, já passo em água corrente doce, água doce, seco e ele já está limpinho para utilizar. Mas se você não tem uma água corrente natural de uma cachoeira, um lago ou então o próprio mar para você limpar rapidamente, você pode deixar pelo menos por 2 horas o seu pêndulo sobre o sal grosso, seco, tá? Ele não vai oxidar o seu material. Então, depois de você ter deixado umas 2 horinhas o seu pêndulo em cima do sal grosso, você pode retirar. Eu sugiro você a passar uma água corrente, mesmo que da torneira, tá? Para limpar o seu pêndulo. Depois você seca direitinho e ele já vai estar limpinho. Só que o que acontece? O sal, assim como a água do mar, ele limpa todas as nossas frequências. Eles vão estar tipo desimpregnado de tudo, seja frequência de alta vibração ou de baixa vibração. Então a gente vai ter que recarregar. E a gente recarrega como? Colocando os nossos cristais na natureza, devolvendo eles na natureza. Você tem um vasinho de planta aí na sua casa? Eu acho que você tem. Você tem um jardim próximo a você, enfim, deixa no gramado, no seu vasinho de planta, por pelo menos também 2 horas. Deixa tomar no sol, deixa tomando a luz da lua. Tudo isso, essa reconexão com a natureza, com a essência, vai fazer com que os nossos pêndulos recarreguem. Assim como todos os nossos cristais. Vou disponibilizar embaixo desse vídeo também um link de um vídeo que eu falei para vocês, que eu já gravei para vocês, sobre como limpar, ativar e reprogramar os seus cristais. Então, tá na descrição desse vídeo também, caso você tenha curiosidade, tá? Então, depois que eu fiz tudo isso, limpei, voltei com eles para a natureza, então eles são reequilibrados, eu vou agora ativar ele, consagrar esse pêndulo como meu. Por quê? Porque ele é um material radiestésico seu e ele precisa entender, trocar essa frequência com você. Uma coisa muito importante que é igualzinho quando você trabalha com os cristais, né? Quem trabalha com cristaloterapia sabe. Quando eu tenho um cristal de trabalho, não é todo mundo que sai pegando, manuseando meus cristais, nem os pêndulos, porque aí desprograma tudo que a gente reprogramou para trabalhar junto com eles, entendem? Então, como que eu vou fazer essa reprogramação e depois deixar eles guardados numa caixinha bem especial? Eu adoro as caixinhas de madeira porque zelam pela energia do meu material radiestésico, né? Então, o que você vai fazer? Você vai consagrar o seu pêndulo. Simplesmente, muito básico, amigos. Você vai pegar o seu pêndulo, se você tiver mais de um, é um de cada vez, tá? Você vai pegar o seu pêndulo na mão e vai trocar sua energia
trocar sua frequência com ele. Você vai afirmar em pensamento, em voz alta, que esse pêndulo, esse material radiestésico é seu. Então, é a partir dele que serão medidas as frequências a serem, né, trabalhadas, mas você que vai comandar, fazer as perguntas. A gente vai chegar a como utilizar um pêndulo, mas é você quem vai fazer as perguntas. Então, assim, se você está atendendo uma pessoa, ou por curiosidade, né, querendo saber a frequência vibracional da outra pessoa, ou, né, querendo fazer alguma pergunta referente à pessoa, o que você vai fazer? Eu já ativei aqui o meu pêndulo. Ele é o meu material de trabalho radiestésico, eu já troquei a minha frequência com ele. E aí, o que você vai fazer? O próximo passo, né? Se você quiser atender uma outra pessoa, já de antemão, assim, rapidamente falando, você vai dar o seu pêndulo para essa pessoa, ela vai segurar rapidamente, fazendo a pergunta que ela quer fazer na cabeça e depois ela te devolve para você ser quem vai manusear, tá? Para ver a resposta. Então, coisas importantes a serem pensadas. Perguntas para pêndulos é sempre sim e não. E aí a gente pode programar um pêndulo para um talvez também, e eu vou ensinar isso agora para vocês, tá? Então, depois que você trocou a sua frequência com o pêndulo, né? Você vai programar ele. E como que você vai fazer isso? É o seguinte, se você quiser, você pode escrever num papelzinho sim na direita, não na esquerda, tanto faz, tá? Direita, esquerda, você escolhe. E se você quiser, porque não é obrigatório, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, para a direita significa sim. Então, roda para a direita significa sim. Então, você está programando o seu pêndulo. Eu quero que quando a resposta for sim, ele vai para a direita. Ótimo. Quando for não, ele vai para a esquerda. Ótimo. Sabe como que eu programei o meu pêndulo? Eu programei assim, ó, sim, é assim. Ele fica fazendo esse movimento que eu nunca mais vou esquecer. Sim. E quando é não, ele vai fazer assim, esse movimento. Isso você escolhe, é seu comando agora. Você está começando a ativar, a programar o seu pêndulo. Então ele tá agora limpinho, ele se reequilibrou junto com a natureza e agora ele está obedecendo os seus comandos, entende? Então, como se fosse um CDzinho virgem que você acabou de comprar e que você vai gravar coisas nele que vão ficar gravadas para sempre, é isso. Depois que você limpa o seu pêndulo, ele tá um CD virgem. Ele vai obedecer os seus comandos, tá? Então é isso. Você pode escolher o sim ou não, ou igual eu faço, sim, porque você nunca mais vai esquecer, sim e não. E aí o talvez, ele vai rodar, tanto para a esquerda ou para a direita. Ele vai simplesmente rodar. Esse vai ser o meu talvez, tá? Então, escolham o movimento que vocês quiserem. A única coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente for ativar o nosso pêndulo é que ele precisa de responder sim ou não sempre. Quando a gente trabalha com pêndulo é sim ou não, tá? Então, ativei o meu pêndulo e eu vou fazer o teste agora, né? E nada melhor do que fazer um teste com o seu próprio nome, porque o seu organismo não mente. Nós somos um pêndulo ambulante. Então, assim, coisas que são ideais também. Quando você for trabalhar com o seu pêndulo, o ideal é você estar bem hidratado, porque a corrente eletromagnética, a frequência tem que estar fluida. Então, beba bastante água antes de você trabalhar com o seu pêndulo, ok? Então, perfeito. Ele já está ativado, eu quero testar. Então, eu vou chegar para o meu pêndulo. Ah, outras coisas importantes antes disso. Como utilizar, né? Ó, você vai fazer o seguinte. Ele tem uma cordinha consideravelmente grandinha, né? Então, você vai fazer um teste. A gente vai utilizar a nossa mão de novo, porque a nossa mão, ela tem esse chakra muito importante aqui, que, nossa, flui muita energia aqui. E a gente vai testar o tamanho da cordinha que seria ideal para a gente segurar, tá? Como que eu faço isso? Ó, antebraço aqui bem justo no corpo, para não ter interferência. Então, você vai pôr o seu braço aqui justinho, vai colocar um ângulo aqui assim, mais ou menos, ó,
um ângulo ideal assim para... Então, por exemplo, tem coisas altas ou baixas, não vai lá com o bração fazer assim ou assim que não vai dar. Você tem que estar com o tronco reto, o braço mais justinho. Você pode até encostar numa mesa se você quiser. Encosta numa mesa, mas cuidado ao pulso. O pulso é aqui, ó. Tá vendo? Nesse ângulo. Então, se você quiser encostar numa mesa, ótimo. O pulso não é assim nem assim. É no mesmo ângulo. Então, o que eu gosto de fazer é eu colocar próximo ao meu corpo, eu sentir o ângulo certinho do meu braço aqui assim e vou medir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cordinha e vou ir soltando, e quando o pêndulo começar a responder, a girar, significa que ele captou a minha frequência energética. Então, é a distância ideal da cordinha. Deixa eu fazer aqui de novo para vocês verem que... Vou fazer de lado, que eu acho que vai ser melhor. Então a gente começa com a cordinha bem curta. Ó como que ele está começando a girar. Sentiram? Esse é o tamanho ideal, ó. Então, a gente vai segurar mais ou menos aqui nesse tamanho. Você pode fazer o teste no seu também. Então, a partir desse tamanho de cordinha é o ideal para eu colocar em cima do que eu quero medir. Por exemplo, do nosso mapa de emoções, igual o vídeo anterior. Ou então, se eu quero fazer uma pergunta sim ou não para alguma coisa. Então, é sempre legal usar esse tamanho de cordinha aqui, tá? E aí, o que sobra, ó, o interessante é a gente colocar entre as mãos. Não deixa solto nem nada. O interessante é assim. Então, ó, com os braços retinhos assim, coladinhos, eu posso fazer as minhas perguntas. Então, vamos lá. Começando a fazer o teste. Lembrando que o meu pêndulo é sim e não. Então, vamos lá. O meu nome é Mariana Colos Galupo. O meu nome é Janaína Ferreira da Costa. É muito legal, amigos. Vocês têm que fazer o teste para ver como que funciona. Então, depois da gente ter limpado e da gente ter consagrado o nosso pêndulo, como que ele vai responder às nossas perguntas, a gente pode começar a utilizar. Então, eu vi que ele está funcionando, que ele está seguindo os meus comandos, e agora eu posso fazer perguntas como sim e não para obter através do meu pêndulo. E assim você pode utilizar para tudo. Todas as perguntas que você quiser, como resposta sim e não, ele pode te auxiliar. Então, uma outra questão muito importante: se você vai trabalhar com uma outra pessoa, medir essa frequência vibracional de sim e não para outra pessoa, ela não vai simplesmente pegar o seu pêndulo e fazer ela mesmo tendo essas respostas, porque não é assim que funciona. Esse é o seu pêndulo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai emprestar o seu pêndulo 1 minuto para essa pessoa. Essa pessoa vai segurar o pêndulo, vai ter essa troca de energia. Você vai pegar o seu pêndulo de volta e aí você vai fazer essa pergunta que essa pessoa quer saber para ter a resposta como sim ou não. Entendem? Então, é o seguinte, se você vai trabalhar com outra pessoa, rapidamente ela pega o pêndulo, troca uma energia, faz a pergunta mentalmente, depois você faz a pergunta por ela para ter essa resposta de sim ou não com o seu pêndulo. É o seu pêndulo, é o seu material radiestésico, ele é intransferível. Você quem vai trabalhar com eles e cada um tem o seu, ok? Então, caso aconteça de alguém for mexer no seu pêndulo, começar a brincar, crianças, né, ficam curiosas e comecem a brincar, não precisa ser aquela coisa, não toque no meu pêndulo. Tá tudo bem se acontecer. O que você vai fazer? A mesma limpeza, reative ele junto à natureza, depois faz a sua consagração do seu pêndulo, conecta com ele de novo, né, falando o que é sim, o que é não, e tá tudo certo de novo.
tá? Ele já volta a funcionar, ok? E uma coisa muito importante é, como nós temos materiais como cristais no nosso pêndulo, os cristais se esgotam energeticamente. Então é muito interessante e importante a gente fazer essa limpeza dos nossos pêndulos periodicamente. Não precisa ser tão periódicos de madeira, os de cobre, até ferro, enfim. O interessante é você fazer essa limpeza periódica quando tem cristais envolvidos, porque a energia dos cristais se esgotam e a gente precisa reativá-los junto à natureza, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer dúvida pode me perguntar aqui que a gente vai conversando, tá bom? Energia!